A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até o Fim da Terra. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. Leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. Hoje nós vamos aprender sobre o sustento missionário. O sustento missionário é uma obrigação da igreja. Nós não podemos pensar que o missionário vai para o campo e nós não iremos sustentar ele em todas as coisas, em todas as áreas. Esse sustento deve ser de forma que o missionário viva com dignidade. Já foi abordado em algumas lições e ao decorrer desse trimestre que o missionário precisa ser sustentado, e a igreja ela foi chamada não só para pregar o evangelho, não só para dar o pão social, mas também para ajudar de forma material, com a sua oferta, com a sua contribuição. E também, além da pregação do evangelho, precisamos entender que a fé sem obras é uma fé morta. Já foi muito ideológico em algumas igrejas ouvir que o missionário ia ter a oportunidade para dizer o que aconteceu no campo missionário, e que ele está no campo missionário pregando, fazendo a obra do Senhor, e a igreja parou de enviar o sustento para ele. E aí veio um satanista, e abençoou ele, e aí a igreja pega fogo, é o Deus da provisão, meu Deus proveu para o missionário que está lá no campo. Não, isso não é só o Deus de provisão, isso não é coisa bonita de se ouvir ou de se ver, mas isso é uma vergonha. Por quê? Porque o papel da igreja que enviou o missionário é de ajudá-lo, cooperar e abençoar ele com a oferta missionária e contribuir para que o missionário viva de forma digna. A gente precisa entender isso. Então é muito importante que todo o sustento de um missionário enviado pela igreja seja originado na própria igreja, ou que a igreja que o enviou, ela faça o quê? Ela venha prover todas essas coisas, ela venha fazer alguma coisa, venha fazer bazar, venha vender água, venha vender salgado no final do culto, que ela venha fazer alguma coisa para agregar e que pessoas venham investir na obra missionária. Mas o missionário que foi enviado, a igreja é responsável. É muito importante que a igreja seja responsável pelo sustento desse missionário enviado, e esse missionário que foi enviado, essa oferta precisa ser original, precisa ser dentro da igreja que o enviou, e que ela busque recursos para as necessidades do missionário. Então o missionário vai para o campo, e se ele tem uma família ou não tem uma família, ou se ele vai sozinho, é necessário ter essa oferta, é necessário entender e pensar que precisamos de quê? Precisamos entender, pensar e planejar para que ele seja sustentado com dignidade e despreocupado, para que ele venha se entregar em prol do reino de Deus e em prol da obra missionária. Não basta enviar o missionário ao campo, exemplo, nós estamos enviando o missionário para o campo e estamos enviando ele em uma grande obra, mas como é que eu vou sustentar ele? Como é que eles são tratados? Como é que as necessidades deles estão sendo supridas? Eles vivem com dignidade? É sobre isso que nós vamos entender na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Subtópico 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Subtópico de número 1 do tópico 1, Paulo e a igreja de Filipos. Vemos que um obreiro havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando ele estava a serviço do Sinédrio, Paulo, quando ele estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi a mesma, Então Paulo, ele estava ali, servindo no Sinédrio, e ele tinha uma vida abastada. Paulo era um engenheiro, eu falei na aula passada, Paulo era um engenheiro, vinha de família rica, de traição. Ele não comprou a sua questão da cidadania romana, muitos compravam a cidadania romana, e Paulo não, Paulo ele nasceu romano. Então a família dele tinha condições, tinha influência, tinha poder, e ele foi estudar aos pés de Gamaliel. Era como se ele fosse para fora do país, para estudar lá em Harvard, para estudar lá em Yale, para estudar lá em Chicago. Ele foi um homem dotado de conhecimento, também questão financeira. Imagina custear, a gente que já faz faculdade, ou qualquer outro curso, ou você que é pai e mãe e tem um filho na escola, e o trabalho, que é trabalho
tem transporte escolar, tem alimentação, aí tem merenda, aí tem o custo de passeio, aí tem festa do dia das crianças, festa do dia dos pais, aí tem a questão, né, dos livros, aí tem a questão do material escolar. Quando a gente vai ver, bota na ponta da caneta, meu Deus do céu, aí uma mensalidade, 300, 400, 500, 600. Aí vem matrícula, aí vem a questão do material escolar, aí vem a questão toda, né, do custo-benefício, se tiver transporte, leva no transporte, paga tanto no transporte, e por aí vai. Então é muito gasto. Então Paulo, ele tinha condições, só que quando ele passa a ser seguidor de Jesus, a vida dele não foi mais a mesma, né? E aí ele chega a dizer, né, em Filipenses, ele diz, olha, eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei também o que é estar em abundância, porém, eu nada faço, mas eu confio no meu Senhor, que eu posso todas as coisas em Deus, porque Ele me fortalece. Então Paulo entendia que ele tinha momentos na vida que ele estava na luta, na dificuldade, mas o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Ele estava na bênção, ele agradecia, era grato por tudo que o Senhor tinha feito, ele sabia que ele podia tudo através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e através da obra do Espírito Santo, o Deus que chama, capacita, o Deus que chama, prepara, e o Deus que chama, provê todas as coisas. No meio secular, as pessoas querem se mostrar, querem se aparecer, né? Ah, eu tenho um carro, né? E fulano tem outro carro, fulano trocou de carro, agora eu quero ter um carro melhor do que ele fulano. É isso que funciona no mundo secular. Mas a gente entende o quê? Que no mundo secular as pessoas mostram, né? E tem um vício de mostrar o que tem, de se aparecer, né? Ainda bem que na igreja não tem essas coisas de alguém se aparecer, querer ser melhor que o outro, né? Querer aparecer mais que Jesus no culto, né? Mas graças a Deus por isso. E outra coisa, mostrar que aquilo que ele tem, ou que ela tem, fosse alguma coisa, né? Então a gente às vezes acha que tudo, né, tem essa situação toda. E nós sabemos que Paulo, ele fala ali, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao 4, e também Filipenses capítulo 2, versículo 17 ao 30, né? Paulo e Timóteo, ele manda uma mensagem, ele envia uma mensagem àqueles moradores que estão ali em Filipos. E o interessante é o seguinte, que as pessoas acham que mostrar o que tem fosse alguma coisa e geraria vida nas pessoas, né? Geraria motivo que as pessoas se alegrassem, né? Até que tem uma igreja aí que diz, né? Eu não tinha nada, hoje eu tenho um carro, eu não tinha nada, hoje eu tenho casa, eu não tinha onde cair vivo, né? Porque cair morto tem que cair em qualquer lugar, mas eu não tinha onde cair vivo e agora eu tenho, né, a mesa farta, né? Eu sou, né? Então a gente, né, vê esse tipo de evangelho que é um evangelho que é uma roupagem, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregando o eu crucificado, o Jesus que veio para salvar o povo dos seus pecados, Jesus que veio para libertar. A maior coisa que o ser humano pode ganhar, receber, é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então mostrar o que tem como se fosse alguma coisa geraria algo na vida de alguém. Claro que às vezes, né, Deus, pela misericórdia, né, usa a gente em algum momento para dizer como está a nossa vida, né, que a gente passou por alguma dificuldade, mas o Senhor nos ajudou, a gente estava na luta, mas o Senhor deu força, né, a gente estava ali passando por um momento difícil, a gente estava em crise, mas Deus abriu a porta. Aí a gente pode falar, claro, para aumentar a fé de alguém, para edificar a vida de alguém, para edificar a vida da igreja ou dos irmãos, mas isso não pode ser uma rotina, não pode ser algo de costume sempre. Tem um culto de maravilha aqui hoje e o pregador vai contar uma bênção, né? Ele vai contar o testemunho da vida dele. Ele não tinha nada, mas agora ele tem tudo, né? Até parece outra filiação, outra comunidade evangélica, né? Que não vou citar o nome, claro, né? Por ética, mas qual é o propósito do culto? Qual é o propósito do evangelho? Não é adorar o Senhor, não é pregoar as boas novas de salvação, né? E o apóstolo Paulo sabia disso. Olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho veio para salvar todo aquele que nele crê. Então o restante faz parte do pacote da salvação. As bênçãos, né? Não devemos ir atrás das bênçãos, mas a bênção deve vir atrás da gente, né? A Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Curar os enfermos, tal. E as bênçãos seguirão aqueles que crerem, né? A
gente não segue, a gente não vai atrás de bênção, a bênção que segue a gente. Isso faz parte do pacote da salvação. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, né, nós somos justificados, nós somos adotados, né, nós agora somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e agora nós temos um pacote, né, buscando o reino de Deus e a justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É só confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então isso não pode virar uma competição. Eu tenho, eu posso, eu faço. Não, quem pode é Jesus, quem faz é Jesus, quem muda a vida é Jesus, quem muda a vida do ser humano é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos testemunhar que o Evangelho de Deus é poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para mudar a vida do homem e da mulher que deseja crer, aceitar, obedecer, se converter a Ele e se arrepender dos seus pecados. E aí no pacote da salvação, a bênção maior é a salvação, a bênção maior é a vida eterna com Cristo, é a eternidade no céu com Jesus, né? A gente precisa entender isso, e que só Jesus pode mudar a vida do homem. Então isso não pode virar competição, né? Se fulano tem dinheiro, eu quero ter mais dinheiro que fulano, né? Eu quero ter um carro melhor. Devemos ter cuidado. Outra coisa, devemos ter equilíbrio no modo de vida. Nós, como obreiros, devemos ter esse equilíbrio. Como assim? O que é ter equilíbrio na vida do obreiro? Ou seja, mesmo tendo recursos financeiros suficientes, dependendo do meio da congregação ou da igreja que congregamos, devemos ter um pouco de restrição. Por quê? Não por ser errado ou por ser pecado, mas a fim de nos comunicarmos de forma igual para a comunidade. Exemplo, quando Elias ele chega ali na casa daquela viúva e o filho dela tinha morrido, o que é que ele fez? Ele se deitou sobre o menino, né? Ele foi o quê? De igual para igual, ou seja, nós devemos nos dobrar e ficar de igual para igual. O apóstolo Paulo sabia disso, e o que ele diz? Olha, eu me fiz de louco para ganhar loucos, eu me fiz de sábio para ganhar sábio. Então ele sabia entrar e sabia sair em prol do reino para ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Segundo subtópico do tópico 1, o privilégio de participar do sustento missionário. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Duas coisas importantes em missões: relatório e transparência. Duas coisas importantes em missões. Vou fazer que nem aqueles pregadores, né? Você não entendeu? Eu vou repetir de novo para você dar um glória. É importante relatório e transferência. Se a pessoa contribui para uma missionária, é necessário ter uma transparência e um relatório de acordo com que aquele dinheiro, aquela oferta que a pessoa enviou, está sendo usado para quê? O missionário está bem, está vendo de forma digna. A igreja precisa ter isso. Relatório e transparência são muito importantes para missões. Se a pessoa contribuiu com a obra missionária, a pessoa precisa do relatório. Ela precisa saber que o dinheiro que ela contribuiu está sendo destinado para aquela finalidade proposta, da qual a obra missionária, né, nós temos na nossa igreja Assembleia de Deus, o domingo, o segundo domingo é o domingo missionário. Então nós temos o relatório, nós temos tudo certinho do que a igreja está fazendo, graças a Deus, né? E assim a gente entende que isso é fundamental. Eu preciso contribuir com a obra missionária, e contribuição da obra missionária é uma oportunidade de participar do reino de Deus. E isso é o que? É ser feliz por contribuir para o reino, participando. É um privilégio. A melhor coisa é dar do que receber. Então, quem dá, tem. E a gente só pode dar o que nós temos. Então, quem dá, tem. E quem recebe, tem a necessidade de receber. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Lá na segunda carta dos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: pois nós nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Ou seja, é um privilégio de servir a Deus, é um privilégio de ofertar na obra, é um privilégio nós servirmos ao Senhor, ofertando e contribuindo com a obra missionária. E a gente precisa entender isso, né? Graças a Deus, eu congrego na Assembleia de Deus em Salvador, né, sob a liderança do pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira. Nós temos a pessoa do pastor Gerson Soares como representante da SEMA da Exal, Secretaria de Missão da Assembleia de Deus em Salvador. Nós temos a secretária, a irmã missionária Andréia, e nós temos, né, eu congrego no setor de
Paulo da Lima, ali com o pastor setorial, o pastor Alberto Góes, e também é um homem de Deus, um homem de visão, e a nossa igreja tem a visão missionária de acordo da questão eclesiástica, de acordo, né, com a questão que vem de cima para baixo, né, quando chega o nosso pastor setorial, o pastor Alberto Góes, do pastor Valdomiro até o pastor Alberto Góes, nós temos a questão da visão missionária, nós temos a contribuição com missões, nós temos a oferta, agora mesmo nós vamos ter a oferta missionária em prol do culto de missões e vamos ter também a oferta, né, do Natal missionário, ou seja, é como se fosse o 13º do missionário. Então precisamos entender que missões é importante, missões vêm do coração de Deus, e se eu quero agradar a Deus, eu preciso dar e ser solícito em dar, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo também entendia disso. Ele falou: olha, eu sei o que eu estou fazendo. Por que eu sei o que eu estou fazendo? Eu me gastei e me desejei ser gasto em prol do reino de Deus, ou seja, eu contribuí de forma espiritual, com pregação, com oração, com súplica, eu contribuí, né, de forma material, com ofertas, eu contribuí fazendo a obra do Senhor e do Senhor, né, mas eu também sei o que é passar necessidade, também sei o que é estar em bonança. Porém, eu sei de uma coisa: tudo posso no nosso Senhor, porque Ele nos fortalece. Então é importante, ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Precisamos contribuir com missões, e é melhor coisa dar do que receber. E Deus ama aquele que dá com alegria. Então contribua ao Senhor, contribua na oferta missionária, contribua com o Natal missionário, contribua na sua igreja, contribua na sua comunidade, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e a pregação do Evangelho venha alcançar mais almas, para que Deus possa povoar o céu, e que essa missão da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, e para que a criatura se torne filho de Deus. Subtópico 3 do tópico 1: esfera do sustento missionário. Quando a igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural e em que o missionário e com sua família estão inseridos. É necessário planejar, não é só enviar um missionário e ver o que vai dar, é preciso planejar como vai ser. Então a gente precisa entender isso. Não é só a gente enviar e largar lá, é enviar, é contribuir, é ajudar. Para quê? Para que a obra do Senhor cresça. Mas para isso, né, a gente olha assim: irmãos, nossa igreja enviou um missionário, mas não teve tanto sucesso lá no campo missionário. Eu não sei o que aconteceu. Mas aí a pergunta: qual é a pergunta? Por que não teve sucesso? O que foi que aconteceu? O que foi que fez lá? Né? Qual foi a razão? O que gerou esse insucesso? Foi a falta de comprometimento com a obra missionária, a falta do envolvimento, o descuido espiritual de enviar a oferta ao missionário, para o sustento do missionário, para que o missionário viva de forma digna lá no campo. O que foi que aconteceu para o insucesso no campo missionário? Temos que rever essa situação. Então, ou foi a igreja que deixou de contribuir, né, para que o missionário ficasse lá no campo, né? Ou seja, largou o interesse da obra missionária. A prioridade não é mais a obra missionária, a prioridade é qualquer outra coisa, mas não é missões. É preciso ter um panorama de acordo com a cultura, o lugar em que o missionário está, o estilo de vida que ele vai viver, ou seja, um planejamento de como ele vai sustentar a sua família, sustentar a obra lá que ele foi colocado e enviado para fazer. E o missionário precisa estar o quê? Precisa estar abençoado e precisa ter sustento em todas as áreas da vida, né? Para quê? Para que desde a escola do filho, desde a alimentação, o lazer e todas as coisas venha fazer o quê? Com que a obra do Senhor venha ser facilitada naquele lugar. Exemplo: vivemos um estilo de vida que queremos o melhor para a nossa família, não é isso? Nós queremos dar o melhor para a nossa família, um emprego melhor, para que a gente possa abençoar nossa família, para ter uma casa melhor, morar num lugar melhor, dar uma boa educação aos nossos filhos. Então é isso que a gente deve fazer na igreja. Nós devemos dar o nosso melhor em prol do reino de Deus. Não é o menor, é o melhor. Nós devemos fazer assim como Abel. Abel deu o melhor da sua oferta, ele deu de coração, ele deu o melhor. E outra coisa, antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita
o contribuinte, aquele que está contribuindo para a oferta. Então, antes de aceitar a sua oferta, ele aceita o ofertante. Como é que está a sua vida? Qual é a sua inspiração? Como é que está o seu coração? Eu estou ofertando só para me aparecer? Estou ofertando para o pastor ver? Eu estou ofertando porque é uma obrigação? Eu estou ofertando porque estão me obrigando a ofertar? Não, eu tenho que ofertar de coração, não por tristeza e nem por necessidade. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, de forma voluntária, de forma amorosa, de forma servidora, Então a gente precisa entender que precisamos servir, não ser servidos. Precisamos ofertar ao Senhor com o melhor que nós temos, de coração, não por algum motivo extra, Não podemos ofertar, eu vou ofertar porque eu vou ser consagrado, eu vou ofertar porque a igreja está vendo que eu oferto, eu vou ofertar porque todo mundo vai ver que eu estou dando, Então a gente precisa entender desse pensamento, por que eu estou ofertando, qual é o propósito da minha oferta, Eu preciso propiciar um estilo de vida, assim como eu propicio um estilo de vida para minha família, eu preciso fazer também em prol do reino de Deus. Precisamos proporcionar isso para o missionário que está no campo, ele já está desvinculado da sua família, da sua terra, então ele precisa ter todas as suas necessidades supridas e ter uma vida de forma digna para que o nome do Senhor venha ser glorificado e para que a obra venha estar andando. Tópico 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subtópico 1. O custo do sustento financeiro. Quanto custa um sustento missionário? Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e a sua família antes do envio deles. Porque é necessário ter prudência. Isso é parte de uma organização. Nós precisamos nos organizar, Precisamos entender que tudo é organização, Tem um ditado, que a gente sempre fala e coloca a respeito disso, que o quê? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, Precisamos entender que às vezes sim, Às vezes a gente não se planeja, a gente quer fazer na emoção, quer fazer de qualquer jeito, pela fé. Não estou julgando que não deve fazer, pela fé, eu vou como missionário porque Deus me chamou, vou lá e vai acontecer, A igreja me enviou, mas a igreja não vai me sustentar, eu vou viver pela fé. Pode dar certo? Pode sim. Você pode ir? Pode, Que Deus abençoe você vai pela fé e dê tudo certo. Mas se não der, a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar na cara, na coragem? Não. A gente precisa ter um planejamento, A gente precisa entender que se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam a sentinela, em vão vigia a sentinela, em vão edifica aquilo que está construído. Então, a gente precisa ter a mão do Senhor e precisamos ter um planejamento, Entender que tudo é planejamento. Então, precisamos ter prudência e organização, ou seja, isso é plausível para evitar o que? Grandes problemas, e precisamos ter compromisso, e o compromisso deve ser plausível e ajustado de forma periodicamente de acordo com os custos do obreiros e a obra a ser desenvolvida. É necessário uma pesquisa, um levantamento. O missionário está no campo, ele precisa de quê? Como vamos custear de forma inteligente, racional e também espiritual. A igreja precisa se mover e levantar o custeio deste missionário. Não importa o que faça, venda água na sinaleira, venda picolé, venda geladinho, venda fruta, venda salgado, faça um bazar, não importa, de forma que a igreja levante o custeio, faça o seu papel, aí sim, Deus está honrando, olhando, abençoando. Então isso são princípios básicos acerca do sustento missionário e o custo do sustento missionário para o homem que está lá no campo fazendo o ID do Senhor. Subtópico 2, princípios básicos do sustento missionário. Primeiro, suporte financeiro. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de forma eficiente e correta. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis. O sustento deve ser mais do que o básico. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Irmãos, o missionário não pode ficar mendigando na igreja. O missionário não pode ficar mendigando no campo. Porque a igreja precisa fazer o quê? Precisa fazer o seu papel. Então o missionário não pode ficar mendigando no campo. E por quê? Porque ele tem que oferecer alguma coisa para aquelas pessoas. Ele tem que dar o pão espiritual, mas também ele tem que dar o pão material.
Tem uma aldeia lá na África que o povo está passando fome, está todo mundo desnutrido. Eu vou só pregar o evangelho? Vou sim, mas eu preciso fazer o quê? Alimentar aquelas pessoas, dizer que o Deus que estou pregando, que provê, que faz, que acontece, que é poderoso, ele é poderoso para alimentar a fome daquela pessoa, é poderoso para fazer o sobrenatural, para fazer o invisível virar visível. Eu preciso entender isso. Então, se eu não entendo isso, eu não sei por que eu estou fazendo missões, porque eu não me preparei, não me planejei. Não, isso são princípios básicos do sustento missionário. Então o missionário não pode ficar mendigando, ele precisa oferecer alguma coisa para aquele povo que está ali. Exemplo, a igreja está contribuindo e de repente entra a reforma, começa a construir, e a primeira coisa é cortar a oferta missionária. Qual a prioridade da igreja? Quais são os projetos da igreja? Por causa da construção vai cortar o sustento missionário? E o compromisso dele e a responsabilidade que ele fez com o missionário, vai largar o missionário lá? Infelizmente, em alguns lugares, a oferta e a obra missionária é um grande mecanismo de arrecadações. Aquela choradeira de, meu Deus, o missionário está no campo, está precisando, né? A oferta missionária, a oferta da obra de Deus está no seu bolso. Crente, você é caminha, você precisa oferecer o melhor para o Senhor, né? Às vezes tem um mecanismo dele, essa choradeira em algumas igrejas, em algumas comunidades, não a minha pelo menos, aqui eu congrego a Assembleia de Deus, né? Aqui em Salvador, pelo menos, eu não vejo assim dessa forma, mas em algum lugar tem isso, e as pessoas fazem o quê? Fazem esse mecanismo de arrecadação para tirar dinheiro da igreja e fazer o quê? E usar de outra forma. Então Deus está vendo e conhece todas as coisas. É necessário ter respeito, responsabilidade e verdade, e trabalhar com espiritualidade, dinheiro, organização e respeito em prol do Senhor e em prol do missionário. Mas todas as coisas estão nuas e patentes, da qual nós um dia devemos tratar. Cuidado você que está usando a oferta missionária de forma equivocada. Cuidado você que está fazendo um mecanismo de arrecadação e não está sendo com a finalidade para missões, para sustentar o missionário no campo. Deus está vendo, mas graças a Deus que a igreja ela está se movendo, está crescendo, e a igreja Assembleia de Deus ela continua a mesma. E agora, né, nessa segunda-feira passada, nós fizemos aqui, né, quase mais ou menos aí 113 ou 114 anos, se não me recordo, 114 anos aqui, né, no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil completou agora 114 anos. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Subtópico 3, tópico 2, um apoio fiel e permanente. O fato é que os missionários dependem da finalidade dos fiéis, da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter e sustentar o missionário que essa igreja enviou. Então não é só enviar, mas sim sustentar, né? O sustento missionário. Não podemos abandonar o obreiro e sua família no campo de trabalho. É preciso um apoio fiel e permanente. Eu preciso entender que na obra missionária ela precisa avançar, crescer sempre e nunca recuar. Se eu sustento 2 missionários em Cuba, o propósito é sustentar 4, 8, 16, 32. O negócio é avançar, não é recuar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que colocou a mão no arado não pode voltar para trás, não pode olhar para trás. Já dirigiu olhando para trás? Quando a gente dirige olhando para trás, tem risco de bater. Então o evangelho, a obra do Senhor, precisa avançar e não recuar. Então se eu envio o missionário, eu preciso sustentar. Não adianta enviar, eu envio 10 milhões de missionários e o sustento, como é que ele está lá? Está crescendo? Não. Eu preciso enviar e sustentar. É minha obrigação. O reino precisa avançar. Se eu tenho 2, vai multiplicar para 5, 20, 30, 50. Portanto, que o evangelho seja pregado, mas que eu tenha consciência, respeito e seja verdadeiro com a obra do Senhor. Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Sobre o tópico 1, a igreja de Filipe versus a igreja de Corinto. A igreja de Filipe não tinha tantos dons como a igreja de Corinto, mas a igreja de Filipe tinha um dom especial, o dom do amor. Eles tinham amor no coração. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e nos conhecimentos das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento missionário financeiro do seu maior missionário, o apóstolo Paulo. A partir da epístola de Tiago, o livro prático do Novo Testamento,
o Tiago diz o seguinte: que fé é esta, que tanto dom espiritual tem e que não nos leva a uma atitude, não nos projeta a ter uma atitude. Não adianta falar línguas espirituais, ter dons espirituais, mas e a obra missionária? Como ela está sendo feita? Como ela está sendo realizada? Né? O que é ser um crente espiritual? É só entrar no reteté, é só entrar no manto, né? Ou contribuir com a obra missionária, contribuir com o reino de Deus. Ou seja, eu preciso ir adiante, fazer com que as minhas mãos possam ir aonde o meu coração está, onde o coração de Deus está, na obra missionária. A fé sem obras é uma fé morta. Me mostra a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, o que é isso aqui? Eu falo língua, eu prego, eu dou terra, pulo, rodo, faço e aconteço, mas na obra missionária eu não apareço, na obra missionária eu não oferto, na obra missionária, consciência missionária, ou um encontro missionário, ou uma conferência missionária, para mim tanto fez, tanto faz. Eu não incentivo a minha igreja, eu não incentivo os irmãos. E para que eu falo língua? Para que eu dou terra? Para que eu faço tanta coisa? Para que eu tenho tanto dom? E eu sou insensível na obra do Senhor. Era assim que era a igreja de Corinto. Tinha todos os dons, nenhum dom vos falta, como Paulo disse, mas tinha insensibilidade em prol do reino